E o nosso momento agora é de meditação na palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo. Você que nos acompanha, Êxodo, capítulo de número 14. Leremos os versos 15 e 16, a palavra de Deus. Vamos ler Êxodo. Capítulo 14. Leremos os versos 15 e 16 para a nossa meditação neste momento que Deus nos permite viver e proclamar a santa palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. A palavra de Deus diz assim para o nosso coração: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Nós já oramos pedindo a direção de Deus e pedindo que Deus fale conosco. E o nosso desejo é que Deus nos assista, nos acompanhe, nos abençoe, para que esse momento seja marcante na nossa vida e de edificação espiritual, de ensino e de encorajamento para a nossa vida. O tema da nossa meditação é uma fase difícil, uma frase encorajadora e uma força poderosa que veio de Deus. Uma fase difícil, uma frase encorajadora e uma força poderosa que veio da parte de Deus. Êxodo capítulo 14 é maravilhoso para a nossa vida. Êxodo capítulo 14 traz uma mensagem extremamente edificante para a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós percebemos que Êxodo 14 traz relata um dos momentos mais duros na vida do povo de Deus. E é nesse momento que vem dos céus uma mensagem das mais belas que nós podemos encontrar na Escritura Sagrada. E é nesse momento também difícil que nós encontramos ali um dos milagres mais extraordinários que Deus já fez na história. Êxodo 14 é uma bênção para a nossa vida. Êxodo 14 é uma mensagem que foi trazida há muito tempo, mas que é tão atual. Podemos dizer que Êxodo 14 é tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Parece que foi escrito ontem, porque o nosso Deus, o Deus ao qual servimos, é o Deus de hoje, é o Deus de ontem e será o Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje será Deus eternamente. Por isso eu quero convidar você para a gente mergulhar um pouquinho aqui nesse texto da palavra de Deus, porque esse texto mostra, em primeiro lugar, uma fase difícil na vida do povo de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler menciona uma fase difícil na vida do povo de Deus, na caminhada deste povo de Deus rumo à terra prometida. Lembrem-se que o contexto aqui é quando o povo de Deus saiu do Egito, da escravidão do Egito, de um momento duro no Egito, e vai caminhando na direção de uma terra nova para eles habitarem, a terra que Deus prometeu, a terra que Deus prometeu que daria ao seu povo, quando disse para Abraão, para Isaque e para Jacó, que esta terra iria um dia chegar e o povo de Deus iria pôr o pé nesta terra prometida. E o povo sai do Egito. E quando ele sai do Egito com a direção de Deus, mas também com uma perseguição imensa, intensa, de Faraó, o rei do Egito, que não queria deixar o povo de Deus sair do seu país. O povo de Deus estava sendo escravizado.
O povo de Deus deixa o Egito e vai na direção de Canaã, a terra prometida, e nesse caminho há uma perseguição no deserto, uma perseguição imposta por Faraó. É uma fase difícil na vida do povo de Deus. O povo de Deus sofria pressões imensas. O povo de Deus sofria perseguições duríssimas no deserto. O poderoso exército de Faraó vinha com uma gana imensa de destruir o povo de Deus, de arrasar com a história do povo de Deus. Faraó tinha um propósito no coração de aniquilar com a história do povo de Deus. Homens, mulheres, crianças, pessoas idosas, jovens, estavam sendo pressionados de maneira tal que um pavor começa a tomar conta deste povo, o medo da morte, o medo de serem humilhados ainda mais, um pavor toma conta deles. E nesse momento perguntas tolas começam a surgir no meio do povo de Deus, quando eles perguntam: por que nós deixamos o Egito para morrer aqui? Não seria melhor morrer no Egito ao invés de morrer aqui no deserto? As pessoas começam, algumas delas, a titubearem na fé, começam a se esquecer da mão de Deus, do que Deus fez no passado. E é importante, meus irmãos, nós como filhos e filhas de Deus, nós não podemos ter uma memória curta. Nós não podemos ter uma memória curta. Nós precisamos olhar e ver o quanto Deus já fez por nós até aqui. Deus tem feito grandes coisas. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Que nós possamos pensar que o nosso Deus foi fiel ontem, é fiel hoje e será fiel amanhã. O povo de Deus começa a enfrentar dificuldades e traz essas perguntas tolas. Queridos irmãos, porque a fase era difícil. E quando a fase é difícil, as pessoas tendem a desanimar, a estarem desencorajadas. E talvez você esteja vivendo um momento assim, devido a essa crise que o mundo todo está passando. Muita coisa mudou, dificuldades começaram a acontecer, e em muitos aspectos o mundo não será mais o mesmo. Tudo mudou, muita coisa mudou. Pessoas que estão sentindo falta de um abraço, mesmo que seja o abraço de alguém da família. Pessoas estão sofrendo por não poder se locomover como gostariam. Pessoas estão sofrendo por ter que se proteger tanto para sair à rua. Pessoas estão sofrendo porque estão inseguras com relação ao trabalho. Como será? Pessoas sofrendo porque perderam o trabalho. Pessoas sofrendo porque perderam muito mais do que o trabalho. Muitas pessoas perderam vidas preciosas. O tempo é difícil, a hora é difícil, a hora é grave, o momento é duro. Talvez já esteja mais ameno, talvez já esteja passando, mas a fase foi muito difícil e talvez ainda esteja sendo difícil para você. É por isso que Êxodo 14 é uma bênção para a nossa vida, porque ele fala de uma fase difícil que o povo de Deus viveu ontem, e nós nos lembramos aqui da fase difícil que muitas pessoas estão passando hoje no mundo todo. O momento é grave, o momento é difícil. Em primeiro lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que ele fala de uma fase difícil. Ele menciona uma fase difícil na vida do povo de Deus. Êxodo 14, os versos 10 até o verso de número 13, nos dão conta, já a partir do verso 9, nos dão conta desse período difícil, dessa perseguição duríssima. Em primeiro lugar, o texto nos fala de uma fase difícil, mas em segundo lugar, meus amados irmãos, nós percebemos que o texto bíblico que fala dessa fase difícil, menciona também uma frase decisiva. A fase era difícil, mas brotou dos céus uma frase decisiva. Essa frase veio de Deus. Essa frase rasgou o céu e desceu na direção do povo de Deus para animar o povo de Deus. Essa frase foi maravilhosa.
Essa frase veio de Deus: diga ao povo de Israel que marche. Verso 15, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que não fiquem parados, que não se sintam desanimados por causa da pressão, que não desmaiem, que não desanimem, que não parem para ficarem esperando a morte chegar. Diga ao povo de Deus que se levante, diga ao povo de Deus que marche, diga ao povo de Deus que avance. Essa frase, meus amados irmãos, foi maravilhosa, veio de Deus. Diga aos filhos de Israel que marchem. Guarde essa frase no seu coração. Essa frase de ontem é também uma frase para nós hoje. Diga aos meus filhos, diga aos servos e servas de Jesus que marchem. Diga aos filhos de Deus que prossigam. Diga aos filhos de Deus que avancem. Deus quer que eu e você não paremos na vida, mas que a gente, no meio da dificuldade, a gente olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que a gente olhe para o Deus poderoso que pode mudar as coisas, do Deus que pode intervir na nossa vida e na nossa história, do Deus que até aqui nos conduziu em triunfo, do Deus que nos conduzirá a partir daqui. Por isso essa frase é uma bênção, é palavra de Deus, é um recado de Deus. Nós precisamos continuar marchando, nós precisamos continuar andando, nós precisamos continuar avançando, nós não podemos parar. Por isso não desanime diante da fase difícil, escute a frase que brota do céu para a minha vida e para a sua vida. Diga aos filhos de Israel que marchem, diga aos filhos de Israel que avancem, porque nós somos chamados por Deus para avançar. Eu cresci cantando um hino que dizia: avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, contra as hostes inimigas, e o seu poder marchai, marchai. Nós somos chamados para avançar. Nós somos chamados para avançar. Ah, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja coberto de problemas. Talvez você esteja envolvido, enroscado por um momento absolutamente dramático, duro na sua vida. Mas Deus está dizendo para você hoje, nesta manhã, do dia 24 de maio de 2020, Deus está dizendo para mim e para você: marchem. Marche, povo meu, marchem, filhos meus. Que Deus nos abençoe, para que essa voz que foi dita lá no passado, voz que veio de Deus por intermédio de Moisés, frase que veio de Deus, diga aos filhos de Israel que marchem. Que esta frase seja para mim e para você. Olha para a sua vida, olha para a sua família e repita comigo: diga aos filhos de Israel que marchem. Talvez você esteja solitário, solitária num quarto aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em Porto Rico, ou em Portugal. Mas eu quero dizer para você, repita no seu coração: marche, filho meu, marche, filha minha. Deus está nos dizendo que precisamos avançar. Louvado seja Deus. Frase decisiva. Quando nós olhamos para Êxodo 14, nós percebemos aqui que ele fala de uma fase difícil. Perseguição, problemas, angústias, sofrimento, pavor imenso. Mas esse texto nos fala em segundo lugar, e que maravilha, ele fala de uma frase decisiva que veio de Deus: diga aos filhos de Israel que marchem. Há muitas frases que vêm para encorajar as pessoas. Por isso muitos falam hoje em autoajuda, em encorajamento, em palestras de encorajamento. Conta-se que Winston Churchill, que foi um grande líder político que o mundo teve, que a Inglaterra teve, e ele, em certa ocasião, foi chamado para falar para um grupo de jovens.
E todos esperavam uma palavra cheia de argumentos os mais variados possíveis, análises da situação política, conhecimento que ele pudesse compartilhar. E conta a história que ele se levantou diante daquele monte de jovens que estavam ali. Ele se levantou, foi a um púlpito, olhou para as pessoas e ele disse: Never give up. Nunca desista. Disse isso, repetiu isso, e esse foi o seu discurso. Nunca desista. Preste atenção. Deus não quer que você desista, meu irmão, minha irmã. Deus não quer que você desista dos seus sonhos, se forem sonhos que glorifiquem a Deus. Deus não quer que você desista dos seus planos, se os seus planos foram colocados nas mãos de Deus, até que Deus mostre o caminho. Não desista. Não desista. Esta foi a frase daquele grande estadista que o mundo já teve. Mas também Martin Luther King, certa vez, disse a respeito da importância de avançarmos. Martin Luther King disse: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste. Mas, por favor, continue avançando. Meus amados irmãos, dentre todas essas frases, a mais encantadora, a mais poderosa é aquela que veio de Deus. Diga aos filhos de Israel que marchem. E é o que Deus está dizendo para você. Continue avançando para a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, quando nós olhamos aqui para Êxodo 14, nós percebemos que esse texto de Êxodo 14 é uma bênção para nós, porque ele menciona a força divina agindo em prol do seu povo, agindo para abençoar o seu povo. Diz a Bíblia que quando o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Deus naquela fase difícil, Deus levantou a sua voz, veio ao encontro do povo e Deus disse uma frase decisiva: diga aos filhos de Israel que continuem marchando. Tem barreiras, tem o mar pela frente, mas diga aos filhos de Israel para continuarem marchando. Louvado seja Deus. Esse era o recado de Deus, porque Deus tinha preparado algo maravilhoso. Deus tinha preparado um milagre marcante. Deus estava preparando um dos momentos mais belos da história do povo de Deus, porque a força divina entraria em ação. Diga aos filhos de Israel que marchem, porque a minha força agirá. E Deus então, de maneira maravilhosa, surpreendente, poderosa, manifestou a sua glória, a sua majestade. E Ele que domina a natureza, Ele que não perde nunca o controle da história. Deus disse, por meio de um forte vento que soprou, Deus pediu para que Moisés tocasse no mar, e o mar iria se abrir. E diz a Bíblia, de maneira maravilhosa, aqui no verso de número 21, que Moisés estendeu a mão sobre o mar, e por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Foi a ação de Deus, a força divina, que agiu naquele momento, meus amados irmãos. Diz a Bíblia que duas paredes de água se fizeram. Só mesmo Deus para fazer isso. Só mesmo o poder daquele que criou os céus e a terra. Deus é fiel. Deus agiu. Deus cumpriu a sua promessa. E o povo pôde passar em terra seca. E os perseguidores, depois que o povo estava seguro, os perseguidores pereceram, porque o mar voltou à sua normalidade. Ah, queridos irmãos, é a força divina em ação. Deus não está morto. Nosso Deus vive. Que nós possamos dizer como Jó: eu sei
Eu sei que o meu Redentor vive. Louvado seja Deus. Deus abriu o mar, a força divina agiu. Louvado seja Deus. Deus presenciou a fase difícil. E eu já quero ir para a conclusão dessa meditação. Deus presenciou uma fase difícil. Deus presenciou uma fase difícil. Deus pronunciou uma frase marcante. Diga aos filhos de Israel que marchem. E Deus providenciou um livramento maravilhoso e marcante. Deus agiu, Deus abençoou, Deus ajudou, Deus trouxe um novo momento para o seu povo. Queridos irmãos, antes de concluirmos essa meditação, eu quero dizer que George Miller, um homem de Deus do passado, este homem provou muito da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Este homem fez uma obra maravilhosa e marcante na Inglaterra dos seus dias. Ah, meus irmãos, mais de 2.000 órfãos encontraram abrigo, comida, cuidado, através dos orfanatos que George Miller estabeleceu na Inglaterra num tempo de muitas crianças passando dificuldades. George Miller não somente foi esse grande mantenedor, chamado pai dos órfãos, que ajudou muitas crianças e impactou o mundo nos seus dias. George Miller era também um brilhante pregador da palavra de Deus, era um homem de oração, e conta-se que George Miller deixou registrado, deixou catalogado mais de 5.000 orações que Deus respondeu, orações que ele fez. Eu conto sempre isso, eu repito sempre isso, porque é importante para nós, para que nós possamos continuar perseverando na oração, confiando em Deus e nos alegrando no Senhor apesar das dificuldades. Conta-se que George Miller estava em um navio que iria deixar o porto de uma determinada cidade e ele viajaria para pregar o evangelho em outros lugares. E numa manhã, o capitão do navio foi visitar George Miller em sua cabine e disse: eu sei que o senhor tem um grande compromisso, mas eu não sei se nós poderemos chegar a tempo, porque a neblina está espessa, a neblina está intensa, nós não conseguimos enxergar um palmo adiante dos nossos olhos, nós não vamos poder sair de viagem, provavelmente o seu compromisso, o senhor não poderá atender o seu compromisso. Enquanto o capitão conversava com ele, George Miller colocou a cabeça entre os seus joelhos e clamou a Deus, dizendo: Deus, a tua palavra será pregada, vidas estão para ser alcançadas, por favor, Deus, mude o tempo, oh Deus, abra o tempo, permita que essa neblina possa se dissipar. E ele disse para o capitão: vá olhar o tempo. E quando o capitão, comandante daquele navio, olhou, percebeu que não havia mais nenhuma neblina. Deus é forte e poderoso. Eu creio nesse Deus que tem uma força incomensurável, uma força maior do que a gente pode imaginar. E é essa força que Deus pode derramar na nossa vida, é essa força que Deus pode derramar na nossa história, é essa força que Deus pode derramar no nosso ministério, é essa força que Deus pode derramar na nossa família, é essa força que Deus pode derramar na nossa vida profissional, é essa força que Deus pode derramar em uma nação que o busca e que o adora. Ah, meus irmãos e irmãs, que a força divina nos abençoe. Eu quero concluir essa meditação dizendo que talvez a sua fase seja dura, mas não desanime. Tente ouvir essa frase marcante que veio de Deus. Diga aos filhos de Israel que marchem e tenha certeza de que Deus está com você. Deus está com você. Deus é fiel. Busque a Deus. Busque a Deus. Viva perto de Deus. Porque Deus anseia viver perto de você para te abençoar, porque Ele te ama, como diz a Bíblia, com amor eterno te amei,
com amor eterno eu te amei, com misericórdia eu te acolhi. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente. Nós vamos neste momento orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus assim abençoe as nossas vidas e nos fortaleça. E depois cantaremos um hino ao Senhor que diz: grandioso és tu, e teremos a bênção apostólica encerrando o nosso culto nesta manhã. Pai, Pai eterno, Pai bondoso, Pai glorioso, nós estamos diante de Ti nesta hora. Pai querido, só Tu sabes como está essa pessoa que está acompanhando essa mensagem, acompanhando esse culto. Só Tu sabes como está essa família que está presenciando esse momento de adoração a Deus e adorando a Deus conosco. Pai querido, só Tu sabes como está a vida física, emocional, espiritual, econômica, e a estrutura familiar dessas pessoas. Oh Deus querido, permita que a Tua palavra possa ter visitado esses corações por Tua graça e por Tua bondade. Ó Deus querido, continua fortalecendo o Teu povo, abençoando o Teu povo, animando o Teu povo, para que todo o Teu povo se levante na força do Senhor, na força do Espírito Santo, e que possa marchar na jornada da vida, sabendo de que o Senhor estará acompanhando cada momento da vida. O Senhor estará abrindo caminhos onde não há caminhos. O Senhor estará derrubando barreiras que impedem o avanço. O Senhor é fiel. Que nós possamos simplesmente confiar em Ti. Que nós possamos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, pois tanta coisa o Senhor fará. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Guarda o Teu povo, sustenta o Teu povo e dê uma semana abençoada para esse povo que Te ama e ao qual o Senhor ama. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que o Senhor é grande e maravilhoso. Nós podemos dizer, ó Pai, que grandioso é o Senhor, grandioso és Tu. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.